Então, eu faço mais ou menos uma lógica assim, ó, é uma via de mão dupla que pode ir para um lado para o outro, na qual a ciência, a filosofia e a aplicação, que seria a clínica, elas estão todas consolidadas, elas estão relacionadas umas com as outras. Nesse momento, nesse enfoque, a gente está aprendendo sobre ciência. É o nosso enfoque principal para esse momento, tá? Vocês vão reparar que eu fiz uma seta que vai da filogênese para a cultura, e essa seta dá exatamente a noção de que há um peso biológico maior e um peso social construído derivado desse peso biológico, tá? Nós somos organismos sociais, nós temos histórias humanas, exatamente porque o nosso organismo biológico sustenta tudo isso. O que isso quer dizer? Quer dizer que as necessidades da filogênese, as necessidades da biologia mais imediata, normalmente vão passar por cima das outras. Não quer dizer, por exemplo, que o ser humano não é capaz de raciocinar e controlar aquilo que está acontecendo com ele. Por exemplo, imagina que eu estou com fome. Fome é uma necessidade da minha filogênese. Faltou energia no meu organismo por algum motivo, imediatamente eu tenho lá aquela sensação de fome. Isso vai sobrepor as minhas necessidades culturais. Numa sala de aula, por exemplo, todo mundo perfilado, organizado para ter aula, essa fome ela vai funcionar como um distrator, ela vai me incomodar, tá? Mas como eu tenho uma estrutura operante comportamental humana, eu consigo manobrar essa fome, embora eu não consiga silenciar ela enquanto eu não resolver, tá? É isso. A biologia ela vem com força com essa relação. E tem essa construção nessa seta aqui, tá? Aquilo que é mais biológico normalmente costuma ter mais emergência, aquilo que é mais cultural normalmente costuma ter um pouco menos de emergência, mas as coisas elas são correlacionadas, como uma engrenagem que precisa de todas as partes para poder funcionar, tá? Bom, a visão de um mundo behaviorista, então, ou seja, a visão de um mundo dessa filosofia que eu estou falando para vocês, é que o ser humano é um agente pensante, dotado de habilidade, atenção, ação, pensamento, emoção, etc. e tal, e aqui é importante que a gente tenha noção desse desenho que diz o seguinte, ó, a gente pode não ter a mesma visão de mundo, mas tem um mundo inteiro para a gente ver pela frente. Por quê? Costuma ser um pouco distoante das outras abordagens psicológicas. Inclusive, pode ser um pouco distante da tua própria percepção de mundo. E tudo bem, a ciência ela é composta exatamente de vários pontos de vista que constroem uma realidade maior, né? Constrói pelo menos uma realidade de conhecimento maior, porque a realidade é muito maior ainda do que aquilo que eu sou capaz de descrever. Nesse momento, nós vamos adotar essa visão behaviorista, tá? Sem estresse, sem drama. Você não precisa descartar a sua crença, você não precisa mudar quem você é, não é isso. Mas nesse momento, para você compreender, você precisa adotar essa visão para poder, inclusive, entender os controles comportamentais, tá? Vamos lá. A primeira parte, então, né? Vocês logo vão ver que existem, pelo menos, duas instâncias de comportamento, que são as duas instâncias que a gente vai estudar. A psicologia comportamental, então, ela vai classificar esses comportamentos de duas formas. Comportamentos respondentes, que também podem ser chamados de comportamentos reflexos, e comportamentos operantes, tá? Respondente e operante vão dar conta aí de 100% de tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz ou é respondente ou é operante. Nesse momento, vocês estão estudando comportamentos respondentes. Então, eu vou focar essa aula nessa parte, para a aula não se estender demais, não ficar muito extenso, tá? Bom, os comportamentos respondentes, eles também são chamados de reflexo, tá? E o uso da palavra respondente e o uso da palavra reflexo não é um uso aleatório, mas é um uso funcional. Bom, respondente é aquilo que responde ao ambiente, tá? Reflexo é aquilo que reflete algo. Dá para ver que há uma necessidade de interpretação, de entendimento, de que o organismo, de certa forma, responde ou reflete aquilo que foi feito com ele. Percebem a situação? Então, comportamento respondente é aquele que responde ao ambiente, ou reflexo, aquele que tem o reflexo do ambiente. Bom, esses comportamentos respondentes, eles podem ser de duas formas. Ou inatos, eu chamo então de incondicionado, ou aprendido, eu chamo então de condicionado, tá? O inato quer dizer aquilo que nasceu com o organismo. Eu não preciso de aprendizagem prévia. Basta eu ter nascido para eu ter aquela carga. Por isso ele é inato.
E ele é também chamado de incondicionado porque não tem necessidade ou condição nenhuma para que ele se manifeste. Ele é incondicionado, não há condições, tá? Não é que não há condições dele se expressar, não é isso. Não há necessidade ou condições para que ele se expresse. Ele vai se expressar desde que o bebezinho nasce. Tá. Um exemplo do reflexo inato, por exemplo. Reflexo palmar. Eu vou lá no bebezinho que acabou de nascer, eu toco a palma da mão dele com o meu dedo e ele prontamente agarra meu dedo, ele segura meu dedo, tá? Isso é o tal do reflexo incondicionado. O bebezinho recém-nascido não precisa de nenhuma instrução e nenhuma aprendizagem para fazer isso. Bastou nascer para o reflexo palmar estar lá. Os reflexos aprendidos... Oi? Desculpa? Professor, nesse caso podemos falar que esses comportamentos são inerentes ao ser humano? Isso, nesse caso, a gente pode dizer assim que são comportamentos que são relacionados à espécie que eu estou usando, que eu estou analisando no caso, tá? Como eu estou falando para você de seres humanos, eu dei um exemplo de seres humanos. Mas se a gente for analisar o comportamento de outra espécie viva, ele também vai ter alguns comportamentos que são inerentes. Por exemplo, o cavalinho lá, ele acaba de nascer e ele tem uma predisposição a mamar, como o nosso organismo humano também tem, né? Ele tem um reflexo de sucção, como o ser humano também tem. O bebezinho pequenininho, quando você coloca algo na boca dele, ele prontamente faz o movimento de sucção, ele suga, porque ele precisa mamar, né? Isso é inerente. Eu vou saber quais são os reflexos, no caso, incondicionados, a depender da espécie. Varia de espécie para espécie, tá? Nos seres humanos eu tenho alguns. Nesse caso eu tô falando com vocês com seres humanos porque, de fato, é o que nos interessa mais como psicólogos. Mas é isso, tá? Prontamente é isso. Reflexo incondicionado. Tudo bem? Perfeito. Perfeito? Tá. Seu reflexo incondicionado, ele pode ser chamado instinto, é isso, né? O De certa inato forma, pode ser sim. chamado assim? Assim, é uma licença poética, tá? Nesse primeiro momento, como vocês estão aprendendo, a gente pode chamar que é um certo instinto, né? Ele é instintivo do organismo. Tá, mas o que eu estou dizendo com essa coisa de instintivo? O que eu estou dizendo com essa coisa do instinto? Eu estou dizendo assim, olha, é algo que está dentro da biologia da espécie e que vem à tona sem a necessidade de uma aprendizagem prévia, tá? Se for isso que você está chamando de instinto, então sim, é instintivo. Tá, o bebezinho, quando ele acaba de nascer, eu toco lá o lábio dele com o peito materno e ele começa a sugar. Ele não precisa aprender a mamar, ele já nasce com um reflexo de sucção. Posso dizer que é instinto? Peraí, se eu estiver usando a palavra instinto nessa conotação de um comportamento típico daquela espécie e que não teve a necessidade de ser aprendido, então sim, então ele pode ser considerado um reflexo incondicionado. Porém, eu pediria que vocês mantivessem já a terminologia que eu estou usando aqui, que é a terminologia da análise do comportamento, e é aquela que vocês vão precisar. Então, por exemplo, como é que chama isso aí? Reflexo ou comportamento respondente, que eu particularmente até prefiro comportamento respondente incondicionado. Respondente incondicionado. Como que eu sei se o meu comportamento na questão é um respondente incondicionado? Bom, ele é controlado sempre pelo ambiente, com magnitude máxima. Então, assim, sempre que o ambiente se manifestar, o organismo vai responder a ele. E ele é também sempre apresentado sem a necessidade de uma aprendizagem prévia, tá? Tudo bem essa parte? Sim, entendi. Obrigada. Tá. Bom, dá para acompanhar então, né? Dá para acompanhar. Vamos lá. A respeito do comportamento respondente, então. Como é que eu vou caracterizar ele? Eles são sempre ações específicas da espécie. Eu posso entender também que eles são respostas fisiológicas específicas. E em termos de comportamentos, eu posso dizer também que nossos sentimentos e emoções, de certa forma, são respondentes, tá? Mesmo que ocorram dentro da gente e que a gente precisa fazer um rastreio para poder acessar eles, e que eu precise contar para o outro que ele ocorreu dentro de mim,
ainda assim ele é um comportamento respondente, tá? Vamos ver. Ação específica, por exemplo, o reflexo lá de mamar. Eu toco lá o seio da mãe e o bebezinho começa a sucção, ele começa a mamar. Eu toco a palma da mão dele, como está mostrando a figura aqui, e ele segura, né? Como vocês estão observando. É uma resposta fisiológica também. Eu assusto, determinado cachorro vem e late para mim, e aí meu coração dispara. É uma resposta do organismo, né? A sudorese frente ao calor, meu corpo começa a suar, ou tremor frente ao frio, meu corpo começa a tremer para aumentar a energia. E pode ser um sentimento e uma emoção também, né? Do ponto de vista funcional, daí eu vou lá, encontro minha ex-namorada no shopping, eu não estava esperando por aquilo, e aí eu sinto uma certa angústia, um mal-estar. Isso também é um comportamento respondente. Como que eu classifico o comportamento respondente, então? Aquele que responde ao ambiente. O ambiente altera, eu respondo a ele prontamente. De certa forma, eu vou usar a palavra incontrolável nesse momento, mais uma licença poética, mas de certa forma o comportamento respondente é incontrolável. Uma vez que o ambiente atinge lá a estimulação adequada, pronto, está feita a relação funcional, tá? Vamos por paradigma, que eu acho que ajuda a clarear um pouco mais. Quando eu falo em comportamento, necessariamente, eu sempre vou falar numa relação paradigmática, assim, numa relação de ligação, tá? Então, observe o seguinte, eu tenho um estímulo, eu chamo de estímulo qualquer contexto ambiental que seja capaz de sensibilizar o meu organismo e que seja capaz de sensibilizar o organismo numa percepção que ele consiga, de certa forma, responder a ela, tá? As frequências de luz, desde que meus olhos consigam responder a essa frequência, vão fazer com que a minha pupila se contraia ou se dilata, tá? Na representatividade do estímulo, eu uso a palavra S. Isso porque a representatividade está no idioma inglês. E lá a palavra estímulo é estímulos, com S no começo, tá? Em sequência, eu uso uma seta ou uso um traço. E essa relação de seta ou de traço significa uma função de relação, tá? A parte do ambiente se relaciona com a parte do organismo, que é o R, que é a resposta. E que também também no organismo tá na sigla no inglês, que é o response, tá? A letra R também. Bom, o que é importante aqui? Que eu perceba a noção de que há uma relação de probabilidade máxima, próxima de 100%. E eu vou chamar essa relação de probabilidade máxima de eliciamento, tá? Então, o estímulo elicia a resposta. É importante que isso seja bem claro. Estímulo, elicia, resposta. Estímulo, resposta, tá? Eu vou voltar, então, para a situação dos estímulos aprendidos, dos comportamentos respondentes aprendidos, daqueles que são condicionados, tá? Bom, como que isso é feito? Vocês começaram a estudar, vocês depararam lá com o experimento do Pavlov, né, do cachorro pavloviano, né, do cachorro de Pavlov, e vocês repararam na seguinte situação, veja bem, eu tenho um estímulo incondicionado para a resposta de salivação, que é a carne, tá? O que é isso? Quer dizer que é inato. Eu coloco a carne na língua do cachorro e ele prontamente começa a salivar, tá? Um estímulo incondicionado controla uma resposta incondicionada, ou seja, um estímulo relaciona-se com uma resposta fazendo um comportamento inerente, inato àquele cachorro, tá? O estímulo elicia uma resposta e ambos são incondicionados porque não houve a necessidade de condição nenhuma para que aquilo acontecesse. Coloca a carne na língua do cachorro, ele começa a salivar prontamente. Mais tarde, Pavlov passou a experimentar lá as relações com os cachorros e ele percebeu que sempre que um dos seus tratadores ia alimentar os cães, o tilindar do molho de chaves, né? Imagina que você tem um laboratório cheio de cães, você tem várias gaiolas, né? Uma gaiola viveiro com um cão, são várias gaiolas viveiras num corredor cheio de cães, e basta que o tratador se aproxime dessa gaiola viveiro, o tilindar da chave para abrir a gaiola sinalizava para o organismo que ele estava prestes a receber o alimento, tá? E diante desse tilindar,
o nível de saliva mais tarde, lá na experimentação do Pavlov, estava alterada. Pavlov, então, logo percebeu que, além daquela resposta inata da carne na língua, tinha alguma coisa a mais que fazia com que os cachorros antecipassem a resposta diante de um estímulo que não tinha antes controle. Foi então que ele fez aquela proporção do estímulo com a sineta, né? O que ele fazia? Ele apresentava o estímulo incondicionado, carne, juntamente com o estímulo neutro, que era o sino. Tocava o sino, tá? E aí o cachorro salivava. Como vocês vão ver no livro de vocês, deixa eu localizar aqui, eu vou colocar exatamente a figura do experimento, tá? Para demonstrar isso que eu estou falando. Que é essa situação aqui, ó. Bom, se o livro de vocês carregou aí na tela, vocês vão ver, né? O estímulo, que é uma alteração do ambiente, ele cia, por isso uma seta, controla a resposta à alteração do organismo, tá? Estímulo, uma buzina bem alta, resposta, uma resposta de susto, sobressalto, tá? O calor muito alto, ele cia o comportamento de sudorese, o organismo começa a suar, tá? E isso sem a necessidade de aprendizagem, tá? Deixa eu achar o condicionamento para a gente já voltar. Fica no capítulo 2, tá? Vocês já leram o capítulo 1. Lá no capítulo 2 começa a falar a respeito dessa descoberta do Pavlov, que era aquilo que eu estava falando antes para vocês. Bom, aí tá a figura lá do cão do Pavlov. Pavlov tentava fazer vários estudos. Tentava não, ele fazia, né, vários estudos com a fisiologia. E numa dessas ele acabou reparando que o cachorro salivava mais frente a um estímulo sonoro, tá? Que no caso era o tilindar da chave lá, aquele barulhinho de molho de chave que o tratador fazia. Mais tarde ele isolou isso e usou uma campainha. E aí aqui tá o esquema da representação, né? Ele colocou uma cânula no cachorro e essa cânula registrava exatamente o nível de saliva, né? E apresentava a comida para o cachorro, e o cachorro, ao tocar com a língua na comida, salivava. Estava feito lá estímulo, reflexo, uma relação inata, não precisou aprender. Mais tarde, ele começou a associar um estímulo que anteriormente era neutro, né? O estímulo neutro, NS, né? A sigla do inglês, que ao tocar um sino, não dava a relação de eliciação de uma resposta de salivação no cão. Então você toca o sino, o cachorro não começa a salivar, naturalmente não. E por isso, um estímulo neutro não produz aquela resposta incondicionada que a gente bem viu aqui, né? Aqui um estímulo incondicionado produz uma resposta incondicionada. Aqui não. No primeiro momento não tem controle nenhum. A comida, por sua vez, que é lá um estímulo incondicionado, altera o cão, faz com que haja a eliciação de uma resposta incondicionada, então controla. E aí a sacada do Pavlov foi a seguinte: vou apresentar tudo isso junto. Eu toco o sino enquanto apresento a comida para o cão. O estímulo, que antes era neutro, ele adquire propriedades de controle sobre essa resposta de salivar também, tá? O som passa também a controlar. E aí, então, quando há o condicionamento, o cachorro responde com o salivar diante do som, tá? Percebem essa relação? Vocês vão ver nos livros e vão ver nos filmes, às vezes, as pessoas usarem a palavra transforma, tal. Transforma fica parecendo algo um pouco místico, é impreciso, funcionalmente falando, é impreciso. Então, eu prefiro que vocês tenham atenção no termo adquire propriedades, tá? Por quê? O som é um estímulo neutro para a resposta de salivação, mas ele não é um estímulo neutro, por exemplo, para a resposta de atenção do cão. Se eu tocar um som alto, ele ergue a orelha. Quer dizer, não é que esse estímulo não existia no universo do cachorro. Ele existia, o cachorro era capaz de responder a ele. É que ele passa também, ele adquire propriedades de controle também sobre essa resposta, tá? É óbvio, eu não posso emparelhar tudo com tudo. Depende de uma predisposição filogenética do organismo. Mas emparelhar sons, cheiros e o paladar, isso normalmente é bastante funcional nos mamíferos, é bastante funcional nos seres humanos. Foi aqui que foi feito, tá?
Todos nós, inclusive, temos esse pareamento. No primeiro momento, quando a gente é bebezinho, a gente só saliva diante do estímulo incondicionado, que é propriamente a comida. Mais tarde, o cheiro da comida, que não é de fato um estímulo para salivação, passa a controlar a nossa resposta também, tá? E aí o cheiro da comida funciona como se fosse um estímulo condicionado e controla a nossa resposta. Percebe a relação? Inclusive no nosso dia a dia, isso manifesta também. Quando eu vou lá no McDonald's, a estrutura do ambiente elicia as respostas de salivação em mim. A figura de um lanche gostoso, a imagem do lanche gostoso, inclusive coisas que não tem nada a ver, mas a música ambiente do local pode ser uma música propícia para a salivação. Inclusive o próprio uniforme das pessoas parece que fica um pouco apetitoso, né? É absurdo isso que eu estou falando, mas parece que a própria estrutura do McDonald's, o uniforme das pessoas parece que fica apetitoso, né? Percebem isso que eu acabei de falar? Faz sentido essa coisa? O controle, ele se estende, né? Deixa eu Sim. colocar um exemplo para vocês aqui, ó. Mas essa tela que vocês estão vendo? Nossa, essa aí tá boa. Isso, nessa hora, muito nos interessa, né? Sim. Esse é o comportamento respondente, tá? Quando eu coloco uma imagem, veja, o vidro do meu monitor, a imagem, nada tem a ver com o estímulo em termos de propriedade de controle que o próprio sanduíche tem. Mas a imagem em si, ela é apetitiva, né? Ela faz com que eu salive diante dessa imagem. Ainda mais se eu estiver sem jantar. Percebe? Eu olho a imagem e aquilo controla meu comportamento. Por quê? Eu aprendi a responder a isso, tá? Isso é um elemento que eu tenho na minha história. É um estímulo condicionado que controla aquela resposta de salivação, só que nesse caso é a resposta condicionada também. Já se eu colocar, por exemplo, um alimento que não está dentro da nossa rotina, comida japonesa, por exemplo, para quem nunca comeu, isso aqui não controla tanto a tua salivação. Principalmente se você tem uma certa resistência ao peixe cru. Além de não controlar a resposta de salivação, ela ainda vai controlar uma resposta de nojo, tá? Agora, quer ver? Tem uma iguaria chamada ovo de 1000 dias, que é isso aqui que eu sempre falo na sala de aula, que é uma comida típica da Filipina, tipo da Filipinas, né? Tipo do Tahiti, que é o seguinte, eles pegam um ovo de pato e eles enterram ele, né? E aí ele fica desse jeito aqui, é uma comida asiática que é bem típica. Tem um gosto forte, tá? Os brasileiros que vão lá e provam esse ovo de 1000 dias, eles dizem assim que tem um gosto forte e que lembra algo que está passado, que está podre, tá? Veja, o ovo fica preto. Isso aqui parece para mim muito mais uma joia, assim, uma pedra, né, do que algo de comer. Isso aqui não controla em nada a minha salivação. Pelo contrário, o salivando que eu tava até agora há pouco com hambúrguer acabou de desaparecer, tá? Por quê? Isso aqui, Faz essa pensar no imagem... coronavírus, professor. Desculpa? Isso me faz pensar no coronavírus. Então, remete a outra ideia. Isso aqui não é um estímulo condicionado que controla uma resposta condicionada, tá? É um estímulo para a gente neutro nesse momento. Se eu vier a provar isso aqui alguma vez e ele entrar lá no meu cardápio, entrar na minha resposta, pode ser que no futuro eu veja essa salada aqui e fique com água na boca dessa iguaria. Mas nesse momento, como a nossa história não tem isso aqui condicionado, né? Então não há esse controle. Inclusive, eu não lembro o nome da iguaria, mas tem um ovo de pato, esse aqui, ó. Esse é fatal, tá? Veja, o pessoal lá da Ásia, eles comem uma espécie de ovo que inclusive é chocado, né? Tem o patinho lá. Esse, além de não controlar em nada meu comportamento de salivação, ele ainda controla meu comportamento de náusea. Porque em outro momento, quando eu quebrei um ovo de galinha e tava desse jeito, o cheiro era forte, eu passei mal, etc e tal, né? Então eu aprendi a não comer coisas desse jeito. Entendem essa coisa? Esse que é o estímulo condicionado tem a ver com a história do organismo e tem a ver com a apresentação simultânea daquilo que era incondicionado em algum momento. Todas as respostas, tá? Aqui
é que surge, por exemplo, aquele experimento do pequeno Albert, o medo do jaleco branco, né? O medo do jaleco branco, por exemplo. Criança pequena que ao ver um médico, ela começa a chorar, ela tem mal-estar, etc. O que que tem a ver a cor branca do médico, ou melhor, o motorzinho do dentista, né? Essa questão do motor do dentista, ó, esse é fatal. Ele me gera um certa angústia, né? Eu respondo a isso aqui com respostas de medo, sudorese, etc. Em algum momento da minha história de Professor, vida... Desculpa, fala. como o medo do palhaço também, né? O Que medo do tava tentando palhaço, o medo do palhaço. certo? Por que o medo do palhaço, né? Normalmente o palhaço faz muito barulho, estoura balão, etc. E aí o bebê pequeno associa essa figura toda colorida àquele susto que ele vivenciou. Então, o palhaço, a simples imagem do palhaço, que anteriormente era um estímulo neutro, adquire propriedades de controle do susto devido ao susto, que era um estímulo incondicionado, do próprio som da bexiga estourando, do grito, da gargalhada. O palhaço, em geral, é barulhento, né? E então está feita aquela associação do medo. É óbvio, isso vai sendo reforçado depois gradualmente. Esse palhaço aqui, por exemplo, ele tem uma série de relações de condicionamento para que eu tenha medo dele, se vocês repararem, né? Quais são essas séries de relações de condicionamento, né? Primeiro, eu tenho olhos de felino, que é um olho amarelo com a pupila retangular. Meu organismo, ele tem uma história de filogênese de ser presa de felinos. Um leão, ele tem essa estrutura aqui, né? Ele tem dentes todos caninos, todos os dentes dele são expostos, como uma boca de tubarão. Isso aqui em si gera uma resposta minha de ansiedade, de medo, etc. Junto a isso, o filme coloca toda uma estrutura funcional. Então ele coloca imagens no escuro, imagens com sombras, com névoa, nevoeiro, barulho baixo. Ele controla a tua atenção para que quando o palhaço de fato apareça, seja associado a um barulho muito alto que vai te assustar. Em uma primeira cena, quando você assusta, está feito lá o condicionamento para que depois os indícios do palhaço controlem teu comportamento, tá? E aí então eu consigo entender, por exemplo, o medo de palhaços, o medo do motorista que acaba de tirar a carteira de trânsito, por exemplo. O medo dele, medo de direção, em geral, está associado a uma experiência ruim que ele vivenciou de alguém que assustou ele no trânsito, ou que ele buzinou, ou que ele perdeu o controle do carro. E aí o carro, que é um estímulo neutro em primeiro momento, adquire propriedades condicionadas também para essa resposta de medo, tá? Esse é o princípio da fobia, é o princípio do medo. E agora a Lia tocou no coronavírus, eu queria abrir para vocês já para as dúvidas. Nesse momento que eu queria trabalhar com vocês nessa aula, era exatamente isso, comportamento respondente inato, né? Comportamento respondente incondicionado, comportamento respondente condicionado, e eu queria abrir para vocês exatamente para a gente ter um plantão de dúvidas agora, mas principalmente para a gente discutir uma questão que está muito em alta e que vocês, como jovens psicólogos, já conseguem entender o funcionamento, que é o pânico do coronavírus. Vocês já viram que algumas pessoas elas estão num movimento de ansiedade, pânico muito alto? Como exatamente essa ansiedade, esse pânico está sendo controlado dentro delas? Que tipo de comportamento vocês diriam que é esse pânico, essa ansiedade? Vocês conseguem pensar a respeito e já tentar fazer essa análise? Nada consta? Porque o vírus está ligado à quantidade de mortes que estão tendo. Aí a pessoa já associa que se ela pegar o vírus, ela vai morrer. Ou que se alguém perto dela pegar o vírus, também vai morrer. E ela vai ter a perda, e a perda dói. Isso, mas vamos desmembrar. Tá? É a Nicole que falou, né, Nicole? Sim. Vamos desmembrar a situação. Se eu chegar para vocês e falar assim, Nicole, você vai morrer amanhã. Tá, isso em si, o som em si, não controla o comportamento de medo, percebe? Se eu falar para vocês assim, olha, morreu 1 milhão de pessoas, isso em si não controla o comportamento de medo. O que controla tem muito mais a ver com as fontes de informação e com as expressões das pessoas. Por exemplo, o que controla o comportamento de nojo na criança pequena
é a expressão facial de nojo da mãe. O controle, ele é sempre imediato, tá? Quando a criança, por exemplo, a criança pequenininha, eventualmente pode sujar a fralda e ela pode colocar a mãozinha dentro da fralda, né? Ela brinca com o cocô, brinca com qualquer sujeira, sem ter a noção que aquilo, de fato, é ruim, né? Num primeiro momento, quando a mãe vê isso, vê a criança brincando com o cocô, etc., normalmente a mãe tem dois movimentos. O primeiro é falar não, de forma alta e ríspida, né? Dar um susto na criança. Não, tira a mão, etc. E aí, então, aquele comportamento de susto controla a resposta de susto e nojo, né? Mais para frente. Em um segundo momento, a expressão facial da mãe controla também, elicia na criança, tá? Mais tarde, quando isso aqui adentrar aquela ontogênese da criança, aí eu consigo fazer esse tipo de exploração aqui, ó. O que controla propriamente os artigos, o medo, etc e tal, não é propriamente o estímulo imediato, mas é a tua história com relação àquilo. É o rosto do repórter preocupado. Você sabe que em outro momento, quando aquele rosto do repórter estava preocupado desse jeito, era motivo de medo, né? De chateação. Teus familiares todos apreensivos. É o teu estado emocional que altera devido a uma história que você já teve antes. Percebe a relação? O controle, ele não é racional. Ele é imediato a uma coisa. Tá? Agora foi muito alto? Vocês continuam entendendo? Sim. Tá me ouvindo? Pode falar. Então, e também tem a ver um pouco com as pessoas estarem procurando demais. Por exemplo, tem filmes que tratam de pandemias e tal, e aí essas associações assim apocalípticas, de que nem uma vez na aula você brincou que uma pessoa com coronavírus tinha levantado e andado, tinha morrido e alguém acreditou. Isso. Porque existe essa associação. Andou que nem zumbi, a pessoa acreditou. Tá, isso. Tá, então, como é que funciona isso, né? No filme apocalíptico, vamos supor que eu tô assistindo lá The Walking Dead. A situação em si, ela tem um monte de estímulos neutros no primeiro momento e tem um monte de estímulos incondicionados. No Walking Dead, então, eu tenho normalmente um silêncio grande seguido de um susto, de uma coisa que bate, de um zumbi que chacoalha a grade, de uma imagem que aparece de repente. Essa associação daquela relação com as imagens que aparecem montam esse cenário para mim, tá? Esse cenário. E aí eu começo a ter uma certa coisa assim com os filmes de terror, com o meu imaginário, que é o seguinte: olha, essa floresta é uma floresta de susto. Aparece a floresta e ela já não é mais totalmente neutra para mim. Ela já tem uma tendência, percebe? Uma tendência a controlar, porque na minha história de vida eu já passei por momentos de susto que associavam florestas àquilo, tá? Então uma floresta escura, etc e tal, é um cenário que causa certo medo incondicionado nos seres humanos, porque de fato é um ambiente que você não conhece por completo, mas que também causa medo condicionado, porque em momento da tua história você viu aquilo e vivenciou, né? E aí, qual que é o controle aqui? O controle é um controle muito peculiar, que é um controle que está dentro do imaginário da pessoa. Tal como quando eu imagino a pizza, ou imagino lá o hambúrguer, e isso controla o meu salivar, porque eu não preciso mais da imagem, mas basta a imagem mental para mim. Lá no coronavírus, quando eu começo a ver vídeos, ver pessoas morrendo, ver caixões na rua, etc e tal, isso controla o meu comportamento de susto. Aí, e faz com que as pessoas entrem nesse movimento, percebe? Professor, tem a ver muito o que a gente vê nas notícias, não? Porque a gente não tem perto da gente aquelas pessoas morrendo, todo mundo sofrendo aqui do lado. Mas o que a gente está aprendido na tela da TV o dia todo, escutando as notícias, aí agora a gente não pode sair afora, está dentro de casa, na quarentena, então fica ligado na notícia, escutando o que está acontecendo. Isso aí tem a ver com aquela sensação de medo, Tem. Olha essa imagem aqui. Quantas e quantas vezes essa imagem foi vinculada e repetida, né? Esse controle aqui, é lógico, né? Eu estou extrapolando muito para vocês a coisa toda, tá? No aspecto experimental é muito mais fácil entender tudo isso. Mas eu estou extrapolando para a vida prática para vocês poderem
pegar essa funcionalidade. Eu vejo um caminhão de polícia, de bombeiro, etc. e tal, e isso me gera uma imagem, não é? Quando a ambulância, o caminhão do exército, o caminhão da polícia passa, normalmente o camburão, ele nunca passa em silêncio, já repararam? Ele sempre está associado a um susto, não é isso? A polícia nunca passa silenciosa, né? Ela está sempre associada a um susto, ela passa com a sirene ligada, ela tem emergência, né? O bombeiro, ele passa com a sirene ligada, ele tem emergência. O caminhão militar, então, se ele precisa passar, normalmente ele é largo, ele buzina, né? Ele me assusta. Esse susto, a minha história de vida, que controla essa imagem que eu tenho de polícia, de bombeiro, etc e tal. Professor. Se você está no trânsito, por exemplo... Oi. Não, só para completar essa imagem do caminhão, hoje eu fui fazer uma caminhada, 4 dias que eu não saio de casa. E quando o senhor falou sobre o imaginário, né? E as ruas estão desertas, tudo fechado, né? E vem um pânico. É um pânico que vem de imediato. Eu vi isso hoje em relação ao coronavírus. Não é somente as reportagens, mas é o fato da gente estar dentro de casa, sem poder sair, e quando sai, você vê uma rua, um bairro, que você nunca viu, tudo fechado, tudo parado, e isso vem o pânico mesmo. Eu penso que é isso que está acontecendo também. Você sai e você vê uma coisa assim, né? Um cenário de cinema na qual, quando isso acontece, quer dizer que alguma catástrofe está por vir, né? Professor. Oi. Eu preciso, para eu sentir, para eu ter esse gatilho, eu preciso usar os sentidos, porque se você diz que o meu estímulo é através de eu preciso usar os sentidos, por exemplo, eu preciso ver, eu preciso ouvir, eu preciso necessariamente disso. Então vamos imaginar que o meu paciente tem uma deficiência. Tá? Você está falando do caminhão, a buzina, que isso desperta essas sensações, e o medo, e o pavor e tudo mais. E se eu não tiver esses recursos? No primeiro momento, você tem que ter, de alguma forma, esse recurso. Então, ele desencadeia desses sentidos, necessariamente. Ele vem sempre de um estímulo ambiental real, de preferência para aquele que era incondicionado, e passa, então, a adquirir propriedades condicionadas e controlar, tá? Bom, veja bem, se eu tenho um professor lá no prézinho, que gritou comigo, me assustou de alguma forma, né? Ele bateu alto a mão e gritou comigo, não quer dizer de maldade, não quer dizer de esse grito de desrespeito, de abuso, não. Mas quer dizer que ele foi pôr ordem na casa, por exemplo, né? Ordem na sala dele, e eu estava lá distraído, eu não percebi, eu me assustei com aquilo. Imediatamente eu associo a imagem do professor a esse susto, tá? Mais tarde, quando ele fala comigo, eu também respondo aquilo. E mais tarde eu consigo generalizar os estímulos. A gente vai aprender isso numa aula muito específica, eu prometo para vocês. Mas nesse momento, vocês precisam abstrair que a coisa não é tão mecânica, tá? Mas, por exemplo, a sineta que controla aqui, tanto faz. Se eu trocasse essa sineta, ela ainda controlaria. E mais tarde, eu posso até trocar o sino por um molho de chave balançando, ou qualquer estímulo que seja agudo batendo, de metal batendo, tá? A carne não precisa ser toda vez o mesmo corte da carne. Pode ser qualquer carne. Da mesma forma, o professor não precisa ser toda vez o mesmo professor para me assustar. Qualquer professor que tenha semelhanças com aquilo, ele vai funcionar como estímulo condicionado, tá? Da mesma forma, a prova que me deixa ansioso não precisa ser a prova da matéria que eu vou mal, mas qualquer prova que guarde semelhanças com aquela, né? Porque daí ela precisa funcionar como estímulo condicionado. Um outro exemplo pode ser aquela criança, por exemplo, que a gente vai dar uma carícia com a mão e ele faz um movimento assim de esquiva, porque ele vê essa mão como alguém que vai bater nele. Tipo, supostamente, uma criança que apanha toda vez e que ela assustou lá com a mão, né? Ela pode reagir
frente a você que não é um agressor com susto, tá? Uhum. Sim, isso acontece. Aí a Dulce estava falando de passear na rua, né? E que sair lá deu mal-estar nela. Porque em outro momento, quando você ficou sozinha, principalmente numa rua deserta, isso de certa forma te assustou, ou quando você era muito pequena, ou nos filmes, etc. Eu tô no cenário apocalíptico aqui do Walking Dead, e vocês veem que é mais ou menos isso. Eu fui no meu dentista recentemente, né, que ele tá trabalhando lá, etc., e as ruas da cidade estavam um pouquinho desertas, eu coloquei a música do Walking Dead, e de repente eu tava na abertura da série, tá? Só de andar ali eu fiquei com aquela sensação, percebe? Quem não assistiu ainda, assista. Mas exatamente esse é o controle, é um controle anterior. Tá, e aí a pergunta era assim, bom, mas só os estímulos imediatos controlam? Só os estímulos imediatos. Mesmo que eles não tenham mais a relação imediata com aquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, a caixinha do Mac, ela desperta o salivar como se fosse o próprio lanche. E ela nada tem a ver. O papelão é ruim, não é gostoso, né? É papelão, é papel, né? Mas toda vez que eu me deparei com essa imagem e tinha um lanche lá dentro, era gostoso, eu aprendi a salivar diante disso. Mesmo que isso aqui não controle diretamente a resposta de salivação, uma vez que ocorre lá o condicionamento, ele passa a ser então um estímulo condicionado para a resposta de salivar. Ele passa a controlar também. Não importa em qual momento de história do sujeito. Mesmo que seja na infância, ele pode persistir com essa aprendizagem, ela perdura durante toda a vida, tá? Eu vou seguindo com isso. O sujeito que tem medo de elevador, normalmente, ele não tem medo do elevador, mas ele tem medo de um estralo alto ou de um solavanco súbito que o elevador deu com ele uma vez, e aí então ele passa a generalizar para todo ambiente fechado. Percebe? É a generalização respondente, né, professor? É a generalização respondente, isso. No momento adequado a gente conversa a respeito. Aquela vinheta da Globo, né? Essa vinheta aqui, ó, para quem viveu na década de 80, 90, isso aqui dava o maior terror, né? Passava isso na Globo, quer dizer, o Ayrton Senna morreu. Alguma coisa ruim vai ser apresentada. Lembra disso? Lembro. Tinha uma época atrás. Eu não lembro, eu não nova. Eu também. Eu tô falando, meus pais me contavam. Tá? Que me contaram, Me contaram que na época que isso aqui passava, agora não tanto, mas na época quando isso aqui passava, o pessoal já tinha palpitação, o coração disparava, tá? Porque em algum momento isso aqui assustava as pessoas. Normalmente o pai dava um gritão assim, fica quieto aí que eu quero escutar o noticiário. Muitas vezes isso aqui estava muito mais associado à cara do teu pai dando gritão, ou a tua mãe que fazia cara de nervoso, né? E isso sim são estímulos incondicionados para o medo e controlava a tua resposta de medo, do que a notícia que estava sendo vinculada aqui dentro. Percebe a relação? Assim, só voltando um pouco, que você tinha falado do coronavírus, e veio algo na minha cabeça também. O preconceito em si, ele pode ser tratado como uma questão de condicionamento? Sei lá, de repente, daqui a um tempo, quando tudo isso passar, associar os chineses, a doença, associar... Não só pode, como já está fazendo. Então, já tá funcionando assim, tá? Então, porque eles são neutros, né? E aí a pessoa associa. Isso. Você quer explicar isso que você estava me falando? Quer montar esse raciocínio? Não, então, no caso também, a comparação, a gente acho que falou na aula disso também, de pessoal do Oriente Médio lá, por causa do 11 de setembro também, todo cara de barba e grande é terrorista. Tipo, isso tudo já é uma questão de associação, de reflexo aprendido. Isso, vocês viram isso em alguma aula. Bom, mas o que é o negócio? A imagem do sujeito em si, ela não vai causar em você o susto. O que depende? Depende que tenha a imagem mais um estímulo que é incondicionado, né, para que seja feita a associação. Então, não é o preconceito do ponto de vista mental, mas é porque teve alguém com uma máscara na minha frente e meu pai, por exemplo, gritou do meu lado e falou assim, o doente! E eu tomei um susto nessa hora. Aí tá feita a associação da imagem com a resposta de susto, tá? Não tem a ver propriamente com o aspecto mental, mas tem a ver com o aspecto de um estímulo incondicionado que é apresentado simultaneamente com um estímulo condicionado.
esse mesmo mal-estar, ele pode se estender em várias situações. Eu me assustei, por exemplo, com um homem muito grande que estava na rua, etc e tal. Então, o cara gritou. Pronto, se eu estou sozinho andando na rua, eu vejo um homem, aquilo desperta em mim essa situação, tá? Isso tem a ver, sim, de certa forma, com essa coisa do preconceito, por assim dizer, tá? É óbvio, é uma licença poética, tá? Não estou justificando preconceito, nem falando que temos que ter, nada disso. Mas que teu corpo responde a essas coisas dessa forma, com certeza responde, tá? Para as mulheres, até mais que os homens, no sentido de que, como as mulheres são pequenas, eventualmente vai ter homem que vai mexer com ela na rua, ou vai mal encarar ela, ou vai de fato assustar ela. Pode ser que ela tenha alguma coisa assim, olha, se um cara estiver na rua, mal encarado, etc e tal, tá? Tem isso, tá? Então tem um Professor, estereótipo. Oi, fala. por exemplo, quando eu vou falar por mim, quando eu vejo, às vezes eu encontro aqui no meu bairro, que sempre tem, um homem com um saco nas costas, e eu lembro do homem do saco, o saco nas costas, que a mãe falava dentro de casa que se a gente não fizesse isso, levava a gente dentro do saco. Eu até hoje, eu sempre encontro, eu atravesso a rua, porque não que eu tenha medo, mas é que dá um incômodo, não é? Já é Tem algo medo, sim. controlado, é controlado, mas a imagem me perturba do homem com o Isso. saco nas costas. Provavelmente não é porque é um homem. Provavelmente não é porque é um homem e não é porque é um saco. Mas por quê? Na primeira vez que você viu esse homem do saco, alguém mandou um puta gritão assim, ó o homem do saco! E você A minha assustou com o mãe. grito da pessoa, entendeu? Você assusta com o grito, que aí sim é um estímulo incondicionado para o susto, e diante daquela imagem, você assustou, tá feita a associação. Percebe? Professor, mas aí então eu tenho que ter o gatilho, que em todos os casos praticamente é o que é o sino, que é o grito, pode ser um beliscão, sei lá. Isso. O que você está chamando de gatilho são os estímulos incondicionados. Isso. Em toda a aprendizagem condicionada, eu tenho um estímulo incondicionado anterior que, de certa forma, foi aprendido e generalizado. Eu preciso ter isso. Entendi. Isso, eu preciso ter. E isso ajuda a compreender muito bem a abordagem toda, a imagem toda, porque às vezes eu vou para as relações lógicas, assim, relacionais, eu não consigo entender o que está sustentando. E não é isso, tá? Normalmente o que sustenta essa fobia, normalmente o que sustenta é um condicionamento que tem a ver numa história anterior do sujeito com algo que foi condicionado e que foi ruim para ele. O que você está chamando de gatilho aí é isso, é estímulo incondicionado, tá? E aí a gente começa a usar essa terminologia que eu tô falando. Eu sempre tenho que ter, então, um estímulo incondicionado que vai controlar mais tarde? Tenho. Oi, pode falar. Oi, professor. Oi, pode falar. É a Solange. Você estava falando da fobia, e falou agora do susto. A minha irmã, desde muito pequena, caiu aquela lagarta nela, né? Uma muito feia. E a partir daí ela tomou um medo tão grande, né, de fazer mal para ela, a ponto de até hoje, aos 46 anos, quando ela vê o bicho, ela entra em choque e, se abusar, até desmaia. Então, eu e os outros irmãos que cresceu junto com ela, a gente meio que toda vez que ela dá um grito, a gente nem sabe se ela viu o bicho, mas a gente já pensa, ela viu a lagarta. Aí a gente ficou com medo também. Então, hoje nós temos medo do bicho, não como ela tem, claro, de entrar em choque, de desmaiar, mas temos o medo. Ela condicionou, então, o susto que minha irmã veio levando ao longo da vida. O susto que ela leva, então, nos condicionou a ter um medo, mesmo que o bicho não tenha para a gente o mesmo efeito que causou para ela no primeiro momento. Isso. Ô Solange, vamos dividir isso. Quando eu faço esse tipo de análise, a gente está falando de 3 sujeitos diferentes, né? A Solange, o irmão e a irmã, tá? Para cada um, a aprendizagem é diferente e são situações diferentes. Para a irmã, o estímulo neutro, que é uma lagarta, ele foi associado a um estímulo incondicionado, que é um toque na pele súbito, né? Uma coisa súbita que toca em você, que cai em você. Então, uma coisa que te bate subitamente é um incondicionado para o medo incondicionado, ou para o susto incondicionado, né? Vamos falar susto, que é melhor. E também o grito das pessoas ao redor.
Então, na hora que caiu o negócio nela, ela tanto assustou pelo toque quanto pelo grito que as pessoas ao redor deram, entendeu? Já para vocês, a situação foi pelo grito que ela deu. Então, qual que é? É a mesma situação lá do jaleco branco, do médico, né? Diante do estímulo que anteriormente era neutro, que era a lagarta, foi feita uma associação, e essa associação passa então a controlar um novo reflexo. Vocês tiveram um efeito de extensão, por assim dizer. Vocês passaram a responder também com medo para essa lagarta, tá? A lagarta, ela é um estímulo condicionado, e esse condicionamento ele só se sustenta porque há um estímulo incondicionado parelhado. Em algum momento ele está sempre revigorando, tá? A turma sempre grita de novo, e ela sempre assusta você de novo, e isso se mantém. Tá bom? Tá bom. Entenderam professor. essa parte, Obrigada. pessoal? Do condicionamento? Sim. Bom, essa é a aprendizagem condicionada. Fala. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aprendizagem condicionada. Existe um certo limite de idade? Por exemplo, o caso da Dulce. Não. Ela aprendeu quando criança que aquele homem poderia ser perigoso. Nós, enquanto adultos, sabemos que não vai fazer nada conosco. Existe uma forma dela me condicionar a ter medo desse homem, mesmo eu hoje sendo adulta e sabendo que não vai interferir? Não tem necessidade, a idade não interfere, porque essa é uma característica filogenética do organismo, tá? É uma característica que o nosso organismo é predisposto a assustar. Aquele homem do saco, ele não te controla enquanto tem aquela história, assim, mas a história não tá me assustando. Mas, se você tá no teu carro, sozinha, vem um cara com um saco nas costas e dá um tapa no vidro, você tá dirigindo, né? E você não o vê pelo retrovisor, e ele dá um tapa do vidro muito forte, ao ponto que você se assusta com o barulho, imediatamente, então, você fica com medo daquilo. Que é a mesma pergunta que o Matheus fez a respeito lá do preconceito. Tá, mas e o asiático com a máscara? Eu posso olhar para ele e ter uma resposta de fobia? Posso. Se alguém gritar do meu lado ou me assustar diante da máscara, eu passo, então, a responder dessa forma, tá? Professor. Não importa a idade. Professor, Pode falar. então, esses estímulos, eles ficam associados à imagem daquele acontecido no decorrer da vida, toda vez que a gente se depara a uma situação? Isso, você está falando imagem... Aqueles estímulos, que eles ficam associados... Esses estímulos, eles são associados durante toda a vida, a maior parte dos casos, né? A menos que eu faça outras associações, mas eu falo daqui a pouquinho, que é a extinção respondente. Eu entro nessa coisa que seria uma espécie de desaprender ou reaprender, já falo a respeito, mas eles vão ficar associados ali durante toda a vida, ou durante bastante tempo, né? Ele pode vir a cair no esquecimento e tal, mas ele vai ficar associado ali. E quando eu estou falando imagem, entenda que pode ser também outros controles, tá? Por exemplo, um estímulo meu incondicionado é a sensação de bem-estar que eu tenho, por assim dizer, a ternura que eu sinto quando a minha namorada vai lá e me abraça, tá? Eu sinto uma sensação. Lembra que eu falei? As sensações, as emoções também são respostas respondentes? Então, a minha namorada me abraça e eu tenho uma sensação de bem-estar. Ela faz carinho na minha pele, né? O tato na minha pele pode ser lá um incondicionado para um bem-estar. Percebe? Carinho. Tá? Então, a namorada vem, faz carinho na minha pele, faz carinho na minha mão, e eu tenho uma resposta incondicionada lá dessa sensação de bem-estar. Enquanto ela fazia isso, eu estava ouvindo a música do Pablo, Maiara e Maraíza. Tava ouvindo qualquer coisa dessas que vocês gostam, tá? Tava ouvindo funk do MC Catra. Qualquer que seja a música. Mais tarde, eu venho a romper com essa namorada. E aí eu escuto aquela música e aquilo me controla o comportamento. É a música do casal. Já viram falar isso? É a música do casal. Por que é a música do casal? O contexto sonoro daquela experiência que você estava vivenciando, ele se estende numa aprendizagem condicionada. Então tem a música do casal. Tem um neuroanatomista, que na época da graduação eu estudava, que ele falava assim, olha, os cheiros são mais fortes para partir o coração do que os sons. O que ele falava com isso, ele estava falando a respeito da estrutura da filogênese humana, né?
ser humano, ele parte o coração com sons, e isso realmente, eu escuto uma música lá, me toca alguns respondentes, tal como se eu estivesse diante da pessoa amada, ou pior, tal como se eu estivesse diante da pessoa amada no momento do término do namoro, que foi uma experiência ruim, né? Incondicionalmente ruim. Rejeição, lembra, entra lá nos níveis da mentogênese, rejeição de pessoas, susto. Normalmente ninguém separa do namorado numa boa, né? Separa com grito, separa com coisa para abajamento, né? Fica chateado, percebe esse movimento? Então eu tenho lá, né, aquela estrutura que estava relacionada, aquilo passa a controlar meu comportamento, tá? E os efeitos olfativos, eles estão lá também. De repente, né, minha namorada tinha um perfume tal, e outra mulher passa na rua com aquele mesmo perfume, e alguma sensação me aparece baseada naquilo que eu já tinha associado antes, tá? Sente e Então, chora. então, eu sento e choro, aquele choro respondente, né, o olho fica mareado, um choro emocionado, né? Esse choro emocionado é uma resposta respondente. E pode ser controlado por um perfume de uma outra mulher, que inclusive eu nem conheço ela. Ah, mas então é porque eu amo todas as mulheres. Não, não tem nada a ver. É porque aquele estímulo especificamente controlou a minha história, controlou meu comportamento em outro momento. Entendeu o que eu quero que vocês entendam? Entender o que eu quero que vocês entendam é foda, né? Mas é assim, ó, não é propriamente a imagem do asiático, mas é o momento de experiência que eu vivi, tá? É aquele caos que eu vivi momentaneamente que me faz ter medo. E aí, voltando na questão do coronavírus, não é propriamente a notícia do coronavírus que faz com que eu tenha essa resposta de ansiedade, mas é a notícia do coronavírus associada ao meu familiar gritando, associada ao meu familiar chorando, associado a imagens que controlam o meu comportamento, caminhão, caixão, leito de morte. E isso é usado sabiamente pela mídia, tá? Aí a mídia quer favorecer lá determinada notícia. São 500 mortes. Meu, em termos funcionais para um país, assim, entendam o seguinte, não estou menosprezando a vida humana, tá? Entendam isso, a vida humana ela é inestimável, completamente importante que vocês entendam isso. Que é óbvio, é um movimento de luta, etc e tal. Mas, por exemplo, no Brasil, hoje, até o presente momento, a gente estava lá com 57 mortes confirmadas pelo coronavírus. Ou 57 mortes, se eu pensar nas 57 pessoas, é muita coisa mesmo, assim, né? São pais ali, o amor da vida de alguém, é motivo para ficar triste. Mas se eu pensar em termos de números, para a população brasileira, que está beirando lá os 200 milhões, 57 é um número muito pequeno. E se eu comparar isso com outros números de outras realidades que eu já estou vivendo, aí esse número é bem pequeno mesmo. Por exemplo, homicídios no país. Até lá, o ano de 2017, o país contava mais ou menos 60 mil mortes por ano. Dividindo 60 mil por 365, que é o número de dias, isso dá um número lá de 160, 150 e poucas mortes por dia, tá? 150 mortes por dia é muito alto, mas isso não me choca, quer dizer, é óbvio, tem preocupação com a violência, etc e tal, mas isso não fazia com que eu tivesse crises de ansiedade dentro da minha casa, mesmo um ambiente violento de 60 mil mortes. O presidente mudou lá alguma política, alguma coisa, e também a ascensão do ministro Sérgio Moro, e esse número caiu para 41 mil agora, que ainda lá dividido pelos 365, dá coisa em torno de 115, 120 pessoas, tá? Ainda é muito alto. Por dia. E isso é muitíssimo mais alto do que os 57 que morreram pelo corona. Mas o efeito do corona é muito mais amedrontador, em termos dessa resposta respondente, do que o efeito dos homicídios. Isso porque os veículos de divulgação estão fazendo em larga escala esse controle emocional, tá? Então, eu associo a imagem de pessoas mortas com sirene, com choro, todas as situações que são situações relacionadas ao mal-estar propriamente, né? Como a Maria disse, aos gatilhos, né? Aos comportamentos inatos. Se vê uma pessoa morta, é motivo para susto mesmo, né? O ser humano ele tem uma tendência a ter susto diante disso, né? Eu não saberia nem dizer se é um estímulo inato, imagino que não,
mas quando você está no velório, as pessoas estão chorando, as pessoas estão gritando, estão nervosas, estão ansiosas, né? Morreu um ente querido. E aí, quando você vê o caixão, essa imagem do caixão, ela está associada. Toda vez que eu tenho a notícia vinculada da Itália, eu sempre tenho a notícia com um take, ou do caminhão de bombeiro, ou do caixão. Eu escrevo aqui, Itália, aparece isso aqui para mim. Por que essa imagem do caixão? Por que não só a imagem do médico? Exatamente para gerar esse controle emocional nas pessoas, para que eu veja a notícia e eu me emocione pela notícia. Percebe funcionalmente como está acontecendo? E isso aqui é uma agência de controle. Mais para frente a gente vai aprender nessa matéria, mas uma das agências de controle que eu tenho do comportamento é a mídia. A mídia, de certa forma, ela precisa de sensacionalismo, tá? A mídia cresce quando as pessoas têm interesse. E a mídia tem que gerar interesse, seja de qual forma, tá? Quais são os interesses midiáticos? Coisas que te geram emoção. É a tua emoção que colore a tua vida. E a tua emoção é um comportamento respondente. É o teu respondente que colore a tua vida. Então eu vejo um caixão, eu assusto com aquilo, porque, de certa forma, é um estímulo condicionado para o medo, para o susto, para a ansiedade, e aí então eu passo a controlar a minha resposta por isso. Por outro lado, o presidente Bolsonaro, quando ele vai fazer o depoimento dele, né, ele não aparece com caixão nenhum, ele estava evitando usar as máscaras, e as pessoas falam, por que você está sem máscara? É óbvio, a ideia da máscara foi associada, é um estímulo condicionado para a ansiedade. Então ele aparece sem máscara exatamente porque ele quer fazer com que as pessoas, aliás, ele não quer fazer com que as pessoas tenham essa resposta de ansiedade frente à imagem dele, tá? Embora, não, mas eu não gosto dele, eu já associei a imagem dele, ele aparecendo com ou sem máscara e tal. Na tua história de vida particular. Mas na história de vida de outros tantos, isso não controla, tá? Então perceba essas duas influências, governamental e da mídia, um querendo neutralizar de certa forma, e é só, entenda o seguinte, eu não estou fazendo juízo de valor, se está certo, está errado, etc. Estou analisando como psicólogo, que é como vocês devem analisar também. Um tentando fazer, de certa forma, com que as pessoas não entrem em estado de pânico, porque isso, de fato, para um governante é ruim, né? Fica ingovernável, uma pessoa em pânico, ela não reage bem a comandos, então o que ele mais quer é que as pessoas estejam tranquilas, né? Aliás, isso não é uma estratégia do Bolsonaro, é uma estratégia muito velha, e vocês já viram isso na vida de vocês. Se vocês assistiram ao Titanic, o navio afundando, o capitão manda a banda continuar tocando a música ambiente lá. Ah, mas por que isso? Para encobrir os gritos das pessoas, para encobrir os pedidos de socorro, para poder manter minimamente um ambiente de controlabilidade, né? Para que a emoção das pessoas não ficassem tão afloradas assim. Ah, tá certo, tá errado fazer isso? Não sei, não é meu ponto. Mas meu ponto é, por que funcionalmente ele opta por isso? Porque funcionalmente é melhor. Porque daí as pessoas ficam mais responsivas, elas entendem melhor, tá? E por que funcionalmente as mídias estão mostrando a Itália e eu escrevo lá Itália, Corona, né? E aparece prontamente isso daqui, né? Pessoa chorando, etc, né? Por que a mídia usa isso aqui? Exatamente para fazer esse controle funcional, para você ficar interessado, tá? Ah, mas gerando medo nas pessoas, você está consumindo. O objetivo de uma emissora é consumir a notícia, tá? Então ela faz isso com vocês e vocês estão consumindo. E comigo também, eu falo vocês, mas com nós, né? Com todos nós. E tá gerando ansiedade, tá gerando pânico. E o Facebook fica mostrando essas imagens e a gente fica compartilhando, etc e tal. E isso controla o nosso comportamento respondente e gera essa situação real, tá? Percebe como funciona a coisa? Da mesma forma que um comercial de comida mostra a comida da melhor forma possível, né? Eu mostrei para vocês um hambúrguer com fumacinha, grelhado, etc. Porque ele quer controlar emocionalmente vocês, isso também está sendo controlado. E aí... Professor... Não, desculpa, eu interrompi. Pode terminar, depois eu pergunto. Pode falar. Pode falar. É como a Coca-Cola, né? A Coca-Cola, só de aparecer a cor, a gente já sente o gostinho na boca. Isso, exatamente. Eu sinto gosto na boca, mas eu sinto também um certo bem-estar, me controla emocionalmente, né? Esse gosto na boca que eu sinto é minha própria saliva. Eu me recordo da memória da Coca-Cola e tal, né? Mas é minha saliva. Eu salivo diante de um negócio vermelho que nada tem a ver. Tipo, lambe uma lata para você ver, né? A lata tem um gosto metálico, é ruim,
Mas eu vejo a lata da Coca e isso controla nessa questão. Porque em outro momento, quando estava calor, eu tomei uma Coca-Cola gelada, aquilo foi bom para mim. Do mesmo jeito que a Coca-Cola controla. Os aparelhos midiáticos estão controlando para essa coisa do coronavírus. E aí vem aquela coisa, o que eu devo fazer se eu estou muito ansioso? Vá para a realidade. Vá para a realidade. A realidade é só. A realidade não é o noticiário, a realidade não é o Facebook. A realidade é cuidar da tua casa, lavar a tua louça, lavar o teu quintal, cuidar dos teus familiares, jogar o teu videogame, ler o teu livro, estudar a tua lição. Por quê? Você desliga esses controles emocionais, momentaneamente falando, tá? E aí que é o trunfo. Você se distrai, de certa forma, né? Tô usando a palavra distração, mas você deixa de ficar tão controlado. Como é que eu pioro essa ansiedade? Indo para as notícias, sobretudo para aquelas piores. Tem um pessoal que assiste, por exemplo, um programa como o do Datena, etc., né? O Datena, ele faz o seguinte, já viram que o comercial dele é sempre assim, o programa dele é sempre calcado assim, né? Ele tem uma situação que é uma barbaridade, ele começa a falar uma barbaridade, é horrível, não sei o que lá. A expressão facial dele controla a tua resposta. Quando você vê um homem de terno com uma expressão assim, normalmente, na história da tua vida, está associado a alguma coisa não muito boa, né? Na sequência ele fala assim, põe na tela, põe a imagem. E aí mostra a imagem da pessoa despedaçada, morta, do bandido, da sirene, etc. e tal, e você se choca com aquilo, né? Ele está te controlando emocionalmente. O controle emocional dele está ali, tá? É um controle respondente. Estímulo, resposta, sim? Assim. Exatamente assim, tá? Isso controla a ansiedade das pessoas. Se eu estou na internet, no meu Facebook, e eu só vejo pessoas falando, por exemplo, pessoas que eu gosto, etc e tal, falando, por exemplo, que o Bolsonaro é fascista, ou que é um desgoverno, etc e tal, eu respondo à imagem dele daquela forma. É muito conveniente, em termos de controle social, que isso aconteça. É assim que os grupos são mantidos, né? Se eu chego para vocês sorrindo e falo que está tudo bem, começo a sorrir, imediatamente o estado emocional de vocês altera também. Toda essa estrutura funcional faz com que o ser humano fique melhor adaptado na realidade. Quando é que começa a passar do limite? Quando eu tenho esse tipo de extrapolação, tá? Estímulos extrapolados, números extrapolados, figuras extrapoladas, susto extrapolado. Percebe esse contexto? A apostila de vocês, lá o plano de vocês, dizia assim que a gente ia começar vendo o comportamento do estímulo incondicionado, condicionado e extrapolando para a realidade. A realidade atual nossa, mais ansiogênica possível, é a realidade do coronavírus. Por isso eu trouxe esse assunto com vocês. Como é que eu faço, então, para que as pessoas ao meu redor se sintam melhor? Minha mãe não está bem, eu quero melhorar ela com isso. Bom, criando exatamente uma aprendizagem concorrente, tá? Por quê? Enquanto o estímulo incondicionado, ele não pode ser desligado, por assim dizer, como ele é inato, ele é biológico, assim, sempre que um estímulo incondicionado aparecer, a resposta incondicionada também vai aparecer, a resposta condicionada já não. Eu posso ter um movimento chamado extinção, a extinção respondente, que rompe essa relação de controle, fazendo com que o sujeito deixe de responder aquilo, tá? Então eu apresento a campainha para ele e ele não mais saliva diante dela. E como é que eu faço isso? Exatamente assim. Exatamente assim. Quando tem a história do pequeno Albert, né, que é em sala de aula, assim que a gente voltar, vou mostrar para vocês o vídeo, vou postar no Ava, vou contar tudo para vocês, mas basicamente fazia assim, o Watson pegava um bebezinho pequeno, que inclusive tem tem a foto dele, né, as fotos reais, tal, o que ele fez, eu consigo localizar, tal. O pequeno Albert é esse menininho aqui, né, em um primeiro momento o Watson punha ele para brincar com o ratinho, criança pequena não tem medo de nada, ela pega rato, pega escorpião, né, porque ela é curiosa, ela não tem medo, e toda vez que ele tocava o rato, o Watson batia com o martelo numa bigorna, num sino, num objeto metálico muito grande, e assustava essa criança, né? Então, tocava o rato, barulho muito alto, e ela se assustava, que é exatamente o livro de vocês, né? Bate lá na bigorna, um som estridente muito alto, a criança chora. Mais tarde, ela passa a controlar, o rato passa a controlar nela uma resposta de medo também. A resposta de medo que as mulheres têm as mulheres e os homens, tá? Tem das baratas, dos ratos, etc e tal.
Normalmente é porque alguém gritou. Entrou uma barata, tem sempre um adulto que grita muito, te assusta muito quando você é pequeno. E é aquele grito associado à figura da barata que gera esse movimento. Também gera o nojo, gera a repulsa, etc. Mas aquele pavor é a exata situação que a Solange descreveu. Da irmã dela, que caiu a lagarta no ombro e houve uma gritaria, houve um barulho muito grande. E esse barulho foi associado, né? Mais tarde, o Watson foi emparelhando outros estímulos e o pequeno Albert passou a ter medo também de todo objeto branco e peludo, né? A barba do Papai Noel, bicho de pelúcia, coelho. Ele extrapolou tudo isso. Mas da mesma forma que ele começou a fazer esse tipo de relação funcional de aprendizagem, ele começou a demonstrar que também é possível desaprender essas coisas. Ou seja, estou usando desaprender também de uma forma, uma licença poética, tá? Seria o colocar em extinção. Ou seja, aquela resposta ela deixa de ser controlada por aquele estímulo que foi condicionado anteriormente. Essa extinção ela vai ocorrer exatamente quando eu tenho muitas apresentações do estímulo condicionado sem a apresentação de manutenção do estímulo incondicionado. Então, o sujeito que tem medo do jaleco branco, por exemplo, se ele passa a ter uma história com esse jaleco branco, de pegar o jaleco, tocar o jaleco, e em outro contexto, na qual ele estava calmo, etc. e tal, gradualmente, esse estímulo que condicionado ao medo lá da injeção que ele tomou do médico, para de controlar a resposta de medo. Ocorre um rompimento dessa relação, tá? Porque eu não tenho mais a apresentação simultânea. Gradualmente, pela exposição, no novo contexto, o organismo passa a responder. Como é que eu faço para parar de ter medo lá da tal lagarta? Basta que num ambiente muito controlado, eu faça aproximações dessa lagarta sucessivamente até que meu organismo se habitue a ela. Ah, mas vai ser ruim, no começo eu vou ter medo. Vai. Mas se eu colocar a lagarta ali, pegar ela, olhar para ela, olhar ela num vídeo, olhar ela no papel, mais tarde pegar uma de plástico que seja igual, mais tarde manipular ela, mais tarde pegar ela na mão, eu vou perceber que o movimento é que eu paro de ter aquele medo diante daquela situação. Meu comportamento ele para de ser controlado diante daquela situação. Eu chamo isso de extinção respondente, tá? Estou tentando pensar uma imagem para colocar para vocês, mas essa imagem da lagarta é a melhor possível, né? Como é que eu faço então para gerar a extinção respondente? Eu gero um rompimento da apresentação do estímulo incondicionado, que no caso era o grito, com o estímulo condicionado. Ah, como é que eu faço para ter medo da máscara lá, do coronavírus? Eu pego uma máscara, manipulo ela, fico com ela na mão, etc. e tal. Eu rompo os incondicionados, eu perco aquele controle condicionado. Uma pessoa, por exemplo, que não é muito sensível a filmes de terror, e vai lá assistir filme de terror com um amigo que é muito brincalhão, que é muito zoeiro, ela pode perder o controle funcional que o filme deveria ter. Ah, eu estou assistindo o It, eu tenho uma série de estímulos incondicionados que são apresentados juntos com os condicionados. Então eu tenho barulho alto e súbito, eu tenho a imagem súbita que aparece, que pula na tela, eu tenho o olho do felino, eu tenho o dente lá do leão, que o It tem o dente pontudo, que é o dente carnívoro, eu tenho uma série de controles que me controlam emocionalmente, assim, que mantêm com que eu fique tenso de assistir o filme, e eu tenho a imagem do palhaço. O palhaço, naturalmente, é uma coisa que controla a pessoa para ter medo, né? Mas quando tem essa ligação, dá certo. Se eu tenho um amigo que é zoeiro, que ele entra no cinema e começa a brincar e falar alto e cobrir o som, imediatamente o filme de terror torna-se uma coisa meio comédia. Vocês já viram que tem redublagens, das pessoas pegam as cenas e fazem redublagem e você não se assusta mais com a cena? Por exemplo, a pessoa pode ter outros controles. Então entra o palhaço, teu amigo faz um barulho de risada. Bem na hora você começa a rir. Aos poucos, você vai gerando um contracondicionamento, você vai reaprendendo. E aquela experiência que era para ser controlada por determinados estímulos, passa a ser controlada por estímulos que também são inatos, mas são relacionados a coisas boas. Então você está lá com o teu namorado, com a tua namorada, que é uma pessoa que você ama muito, que é uma pessoa muito brincalhona. E de repente você está com medo do filme, ele começa a fazer a maior palhaçada no filme.
da próxima vez que você vê o It, ao invés de ter a noção de medo com o It, você, pelo contrário, vai se lembrar daquilo como um momento de alegria, do momento que estragaram o teu filme de terror, no sentido de que o terror não te controlou mais, tá? Tira o som alto, tira o susto, coloca no lugar alguém dando gargalhada, alguém fazendo palhaçada, batendo cabeça, falando alto, dando risada, fazendo barulho, e pronto, tá feito. Tá associado a um ambiente jocoso, a uma imagem que era para ser uma imagem de terror, e pronto, essa imagem não controla mais, tá? O cara que trabalha no McDonald's, ele passa a não gostar mais da imagem do McDonald's. Aquilo não inicia nele mais o salivar, porque ele lida com aquilo todo dia, né? A pessoa que cozinha, sei lá, faz salgadinho para vender, ela não fica comendo salgadinho toda vez, porque aquela imagem lá do salgadinho não controla mais o salivar. Se ela colocar o salgado na boca, ela vai salivar ainda, ou seja, o incondicionado vai estar lá. Mas o condicionado, que é a imagem do salgado, isso não controla mais ela, porque ela teve uma exposição sistemática com aquilo que rompeu aquela aprendizagem anterior, tá? Então, são duas as formas de eu fazer essa minha extinção respondente. Ou eu começo a apresentar o estímulo condicionado numa situação neutra, em qual ele perca o efeito, ou ainda eu apresento esse estímulo condicionado numa situação em conjunto com estímulos incondicionados que são contraditórios naquela resposta. Dessas duas formas eu gero um contra-condicionamento, uma extinção e rompo aquela relação, tá? Como é que eu curo lá a irmã da Solange que tem medo de lagarta? Eu pego uma lagarta de plástico, coloco na mesa, vou conversando com ela, deixando ela animada, distraindo ela, e quando ela estiver com bem-estar, eu faço com que ela toque a lagarta, que ela se anime, brinque com aquilo. Mais tarde eu a convido para ver uma lagarta de verdade, que ela pode manipular, pegar na mão, etc e tal. É óbvio, né? Isso não é da noite para o dia, não é em 5 minutos, demora um tempo, varia de organismo para organismo, mas o fato é que mais tarde ela consegue manipular essa lagarta sem ter a noção relacionada do medo ali. Principalmente se for um ambiente silencioso, que ninguém gritar, etc e tal, um ambiente controlado, tá feita lá a nova aprendizagem, tá? Essa nova aprendizagem pode levar à extinção do controle condicionado que existia antes. O livro de vocês vai falar sobre isso. Antes de falar sobre a extinção, ele vai falar ainda sobre a generalização, né? Então, veja, eu me assustei porque um passarinho voou rasante por cima de mim, e aí eu assustei muito, e então, momentaneamente, todo passarinho que eu vejo eu tenho susto. Então, eu tenho susto da pena, eu tenho susto do bico, eu tenho susto da pata, eu tenho susto porque era um gavião, uma águia que voou em cima de mim. Mas mais tarde eu posso ver animais que têm características em comum e ter medo dela também, né? Então a galinha tem o bico como a águia tem, ela tem a pena como a águia tem, ela tem a garra como a águia tem, pronto, eu tenho medo de aves. E aí qualquer que seja a ave, controla em mim essa resposta de susto, de medo, como aquele primeiro inicial também controlou. Isso aqui ao longo da vida, se eu for mantendo essas relações, né? Então isso fica mantido por toda a vida. Então eu assustei muito quando era pequeno porque um galo correu atrás de mim e me bicou. Ele cacarejou bem alto, eu assustei, ele correu atrás de mim, eu estava no estado alterado de susto, e ele me bicou, era dor, né? E aí, junto a essa dor, tinham lá outras galinhas, patos, etc. E o pato e a galinha nem fez nada, mas eu aprendi a ter medo de aves, em geral. E aí, quando eu vejo um pombo, normalmente me dá calafrio, me dá mal-estar, eu fico com sudorese. Pô, mas o pombo não faz mal para ninguém, inclusive ele voa quando você chega perto. Mas eu tenho medo. E o pior, alguém descobriu que eu tenho esse medo, e toda vez que tem um pombo, a pessoa grita para mim, ó, pombo! E pronto, eu assusto de novo, tá? Tá mantida a relação de aprendizagem. Pode falar. E quando acontece, mesmo com todo esse trabalho, ainda a pessoa fica resistente? Não tem como. Uma vez que a pessoa faz de fato a extinção, né, ela de fato decai daquilo que ela estava ali, ela desaprende, não tem como. Para ela voltar a ser controlada por aquele estímulo, há necessidade que o incondicionado apareça de novo. A apostila coloca a respeito da lei da magnitude e intensidade, na próxima aula eu converso com vocês a respeito, mas assim,
Vamos supor que um cachorro lá, pastor alemão, latiu em mim. Pastor alemão é um cachorro grande, que tem um susto alto, e aí eu mostro diante de um estímulo alto, né? Então o gráfico é alto, eu tenho uma resposta alta, eu tenho bastante susto, né? Eu generalizo, tal como eu generalizei para os pombos lá, mas aí aparece um cachorro um pouco menor, de uma raça menor, eu também me assusto, mas eu me assusto um pouco menos. Até que aparece lá um cachorro de pelúcia, pequenininho, eu também me assusto, mas eu assusto menos ainda, porque as propriedades que esse animal, ou que esse bicho de pelúcia guarda com esse aqui, são propriedades que já começam a estar bastante distantes, né? Há um certo limite para que essa generalização tenha o controle exato e preciso, mas, de certa forma, ainda controla, tem um rebaixamento. Se uma pessoa tem aquela resposta de toda a comoção diante de um estímulo que não é um estímulo que guarda muita propriedade, então a gente tem duas investigações. A primeira é se ela tem uma condição biológica, como eu disse para vocês, a nossa filogênese ela é do ser humano, toda igual, mas a nossa genética é variada, né? Tem pessoas que são mais sensíveis à estimulação ambiental, por exemplo. Então pode ser que essa pessoa que tem uma tendência a ter ansiedade e fobia, ela tenha de fato uma questão biológica. Nesse caso, ela precisa passar por um psiquiatra, por um médico que vai avaliar isso, e aí ela pode usar da medicação para auxiliá-la, tá? Não quer dizer que ela não consiga viver em sociedade depois, normalmente, sem medicação. Como também não quer dizer que ela não precise disso pelo resto da vida. Pode ser que essa medicação faça exatamente o equilíbrio para que ela consiga funcionar. Agora, se eu estou fazendo pelo processo lá de dessensibilização, né, pelo meu processo de desaprendizagem, por assim dizer, da lagarta, e aí quando eu tô com a Solange, com a lagarta, e ela já tá indo bem pra caramba, alguém na casa dela, que ainda mantém o medo, que ainda grita, não tá fazendo o trabalho junto comigo, e aí a irmã da Solange volta a colocar a mão na lagarta, e essa pessoa grita novamente, tá feito o recondicionamento. Então tem mais essa situação. No consultório, às vezes vocês vão ver essa situação da pessoa se apresentar como sendo resistente lá, mas na verdade quer dizer que o ambiente dela nunca deixou de ser um ambiente que expõe ela ao incondicionado, tá? Então eu quero ensinar a pessoa a não ter medo de direção, mas toda vez que ela vai dirigir, ela depende do carro do pai dela, ou do marido dela, etc. E o pai, ou o marido, ou a esposa, ou a mãe, são pessoas muito nervosas, e toda vez que estão no passageiro, elas gritam. Se essa pessoa continua gritando com você no volante, você continua recondicionando aquilo, tá? Então fica muito difícil para eu tirar. Então eu preciso ter essa situação ambiental bem controlada. Então é mais ou menos isso que tem a ver com essa coisa da resistência, que às vezes vocês vão ver. Mas o fato é que esse controle respondente, ele é bem próximo da nossa fisiologia. Então ele é bem próximo, assim, da nossa biologia mais básica, tá? Ele é bem, de certa forma, mecanizado, assim. Estou usando a palavra mecanizado também com aquela licença poética, porque a gente está no começo. Mas ele é bem biológico, é papum. Tem, não tem. Funciona, não funciona. É assim, tá? Se algo não está dando certo nessa aprendizagem, recondicionamento ou na extensão, é porque o ambiente ainda está naquela relação. Tem, não tem. Ou porque a biologia da pessoa é muito sensível àquilo, tá? Então, o que é importante para a aula de hoje? Eu sei que nosso tempo, a gente já deu 2 horas de live, tá bastante, vocês já aprenderam bastante, e era isso mesmo que eu queria, tirar todas essas dúvidas. O que vocês precisam saber hoje? O que é o tal do comportamento reflexo, a questão dele ser inato, tá? Ele ser um reflexo incondicionado, quando ele é inato, dele ser condicionado, quando ele é... Ou seja, ele pode ser extinto, que as condições do incondicionado são bem peculiares, eu respondo a estímulos muito específicos que têm a ver com a minha biologia, mas que o condicionado ele pode ser generalizado, né? Então eu posso extrapolar ele para outras condições que guardem alguma similaridade, como o caso da galinha, com pato, etc. e tal. E isso é o mais importante nesse momento. O que é incondicionado, o que é condicionado, o que é estímulo, o que é resposta. Isso tem que estar claro para vocês, tá? Disso que a gente conversou hoje, pessoal, tem alguma dúvida? Alguém sobreviveu? Tá viva aqui, professor. Eu sobrevivi, não tem dúvida. Tá tudo Tudo certo, não tenho dúvidas, não.
Doutor, vamos embora dormir, então, que ninguém aguenta mais? Eu tô viva, não tenho dúvidas, e sim, vamos dormir. Isso, então vamos. Boa noite para todo mundo. Boa noite, obrigada por Valeu, boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado pela atenção, obrigado pela professor. paciência. Boa noite. Obrigado por você, professor. Obrigada, Matheus. Gente, boa Tchau. noite, tá, pra vocês. Deus abençoe Boa a noite, todos. professor. Obrigada. Igualmente. Boa noite, pessoal.